Boa tarde a todos e todas. Vamos para mais uma atividade do 54º Festival do Cinema Brasileiro de Brasília. Agora nós estamos iniciando um momento histórico nesse festival, que é o encontro do Centro de Pesquisadores Brasileiros, das atividades mais antigas e mais importantes dos festivais de Brasília, que é esse encontro do Centro de Pesquisadores. E, nessa edição, o homenageado é o nosso querido cineasta, mestre, guru, Vladimir Carvalho. Esse ano fazem 50 anos do país de São Saruê, e o Centro de Pesquisadores, então, impulsionado pela presidente Mirna Brandão. Aqui nós estamos na presença de Mauro Domingues, Shirley Ferreira. Vamos fazer essa comemoração. E eles fizeram a recuperação da cópia de Vladimir, do país de São Saruê. Então, o debate será em torno dessa questão. E eu tenho muito orgulho, muita felicidade de estar nessa sala aqui, com essas pessoas queridas, homenageando esse mestre e comemorando essa cópia nova do país de São Saruê. Eu passo a palavra a quem de direito, que vai a Micaela, que então vai apresentar os debatedores, os participantes, e a Mirna Brandão, então, assume o comando da sessão e eu me retiro para que as atividades sigam normalmente. Muito obrigado a todos e todas, e excelente atividade, excelente debate. O festival fica muito honrado com a presença de vocês. Muito obrigado. Micaela, a palavra é tua. Obrigada, Silvio. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao painel do CPCB, que é parte da programação do 54º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Essa edição do evento tem como tema o futuro do cinema e o cinema do futuro, e muitos dos assuntos que serão tratados por aqui dialogam diretamente com essas questões, como formatos híbridos de realização e exibição, novas tecnologias e também os próximos desafios que cineastas, espectadores e produtores de festivais de cinema terão de enfrentar. Meu nome é Micaele Lages, eu sou produtora dessa sala e eu vou auxiliar junto com Jean Peixoto a condução da atividade 50 anos do filme O País de São Saruê, de Vladimir Carvalho, 20 anos da restauração do filme pelo CPCB. Esse painel tem como convidados Mauro Domingues, Vladimir Carvalho, Shirley Ferreira de Souza e mediação por Mirna Brandão. Sejam todos muito bem-vindos. Nessa tarde daremos início a esse painel e a participação de vocês que estão acompanhando online é muito importante. Para participar da aula, sigam as seguintes instruções. Durante a atividade, as perguntas deverão ser enviadas através da funcionalidade Q&A, de perguntas e respostas, que está disponível no rodapé da tela aqui embaixo. A gente vai selecionar algumas questões para repassar, e se for uma questão para uma pessoa específica, por favor, coloque o nome dela também, de um dos convidados. Se você quiser concorrer a um catálogo impresso do festival, responda uma pesquisa de satisfação que eu vou enviar no chat no final do nosso encontro. Nessa tarde, vamos discutir a odisseia do documentário País de São Saruê, que entrega a programação da mostra Sessentinha dentro desse festival. Falaremos sobre esse clássico do cinema brasileiro, finalizado em 1971 e liberado pela censura apenas em 1979, e seu posterior reparo pelo CPCB em 2001. Nessa mesa, nossa mediadora é Mirna Brandão. Mirna é jornalista, pesquisadora, crítica de cinema, escritora com 4 livros publicados sobre a utilização do cinema em desenvolvimento, programadora do Festival do Rio, presidente do Centro de Pesquisadores do Cinema Brasileiro e diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Os nossos convidados serão Mauro Domingues, fotógrafo e arquivista especializado em preservação audiovisual e digitalização de acervos, arquivísticos e museológicos com pós-graduação na área. Participa em projetos de restauração de filmes, consultoria técnica e pesquisa de imagens de arquivo para a produção de filmes. Teremos também Vladimir Carvalho, que mora em Brasília desde 1970, é autor como documentarista de longa filmografia. Entre seus filmes se contam O País de São Saruê, Conterrâneos Velhos de Guerra e Barra 68. É professor emérito da Universidade de Brasília e criou na capital da República a Fundação Cine e Memória, que se ocupa em promover o cinema brasiliense e preservar sua memória. Temos também Shirley de Souza, doutoranda em Sociologia pela UFMG e atua profissionalmente
como analista de políticas públicas e socióloga na Prefeitura de Belo Horizonte. Muito obrigada pela atenção e passo a palavra para a Mirna, que fará a condução da mesa. Obrigada. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Quero agradecer muito pela presença. Eu já conversamos, uma boa tarde novamente para meus companheiros aqui na mesa, o Mauro, o Vladimir, né, a Shirley, a Micaele, né, o Silvio não está mais aí, né, mas abriu a sessão com muito carinho, né? Eu agradeço muito para você, se você estiver me ouvindo, a Cláudia, né, e o Jean. Bom, eu quero iniciar fazendo um agradecimento muito especial ao Festival de Brasília, na pessoa dos seus curadores, né, o cineasta Silvio Tendler, a professora Tânia Montoro, e a Ana Rosa, né, que se comunicou muito comigo, como vocês sabem, a filha do Tendler. E agradecer, acho que sabem, o CPCB, ele nasceu no Festival de Brasília, né? O Paulo Emílio Salles Gomes, né, que idealizou o festival, né, quando ele propôs a Fundação Cultural do Distrito Federal, a criação do festival, talvez essa mesma motivação, né, tenha feito com que ele sentisse a necessidade de criar um órgão de pesquisa e preservação fílmica. Então, ele idealizou numa reunião acontecida no MAN, em 1969, uma reunião até que ficou meio folclórica, né, para a gente. É uma reunião informal ainda, né, em que estavam pioneiros, José Tavares Barros, Alex Vianney, o Cosme Alves Neto, né, e outras pessoas. Ele trouxe a ideia, aquilo foi andando, até que, em 1978, foi criado oficialmente no Festival de Brasília. Inclusive, a gestão, né, inicial, né, ela foi toda realmente iniciada aqui, e desde então, né, como lembrou muito bem o Silvio Tendler, né, até agradeço esse momento histórico que ele se referiu, né, a gente vem realizando o encontro no festival, essa é a 43ª edição, e a 23ª edição do prêmio Marco Antônio Guimarães, né, é um prêmio que o CPCB dá todo ano para o filme que melhor utilizar material de pesquisa cinematográfica. Ele está na edição 23, né? E, assim, esse agradecimento, né, inclui também, né, esse prêmio que é muito valioso, assim, para nós, né, ter concedido esse prêmio aqui durante todos os anos. Bom, eu quero fazer também, né, um agradecimento especial para a equipe do festival. São aquelas pessoas que ficam nos bastidores, mas que realmente fazem com que o evento aconteça, né? Eu já fiz até um evento na BRH, onde eu sou diretora, sobre isso, e eu não sei se vocês lembram ou perceberam, o Paulo McLean faz um pouco isso no filme dele, 30, né? Que ele diz assim, passa a escola de samba, vocês lembram, né? Então, assim, a porta-bandeiras, é o mestre-sala, são os carros alegóricos, mas tem aquele pessoal lá atrás, né, que fez tudo isso, costurou as fantasias, bom. Então, eu vou correr até um risco aqui de falar os nomes, porque toda vez que a gente cita, esquece um, mas se eu não citar aqui, não está na mente, mas está no coração, né? Então, eu já falei da Ana Rosa Tender, a Cláudia da Ibera, Micaele Lajas, Fernanda Balter, Suzana Alne, Micaela Neiva, Ana Rabelo e Paula Rios, né? Nosso agradecimento enorme, foi uma negociação de quase 2 meses, em que a gente se falava quase diariamente, por e-mail, por telefone, enfim, obrigada pela paciência, né? E por tudo que rolou aí, para finalmente a gente estar realizando esse encontro aqui. Bom, deixa eu dar 3 lembretes antes de iniciar no assunto, porque depois eu acabo esquecendo. Esse filme, O País de Sansarauê, que é o tema hoje, ele está em cartaz no festival até o dia 14. Tá? Queria lembrar também, tá, que depois da manhã, terça-feira, às 14 horas, vai ter esse evento também, uma mesa no Festival de Aruanda. Tá? E no dia 19, né, vai ter um evento sobre a importância da preservação fílmica, em que será falado também, né, essa celebração do Festival do Saruê. Bom, então, começando agora, entrando na parte agora do nosso tema hoje,
Eu queria começar dizendo a importância, né, da preservação fílmica. O cinema é uma arte estratégica, né? Os filmes, na verdade, são espelhos onde cada povo pode se ver e refazer os caminhos da sua história, né, da sua memória, da sua cultura, né? Como Carlos, meu querido Carlos, que não está mais aqui, dizia muito, né? Por isso que a colonização cultural, né, e que a gente está sendo vítima agora também, é a pior de todas, porque ela vai na mente, ela vai no coração, né? Ela atinge diretamente. Essas posturas ditatoriais, elas sabem muito bem e por isso começam sempre, né, pela cultura, tudo isso que a gente está passando agora, né, com o nosso querido cinema brasileiro. Bom, entrando agora no tema, né, os 50 anos de produção do País de São Saruê e os 20 anos do início do processo para restaurar o filme. No início desse ano, em janeiro, nós tivemos uma reunião por e-mail, né? Mauro lembra, que o Mauro é da diretoria do CPCB também, em que a gente decidiu que neste ano, embora a gente realize outros eventos no CPCB, o foco seria esse, seria celebrar os 50 anos desse filme tão importante, né, que é o País de São Saruê. Então, nós já tivemos, né, um evento na Cineop, em junho, tivemos um evento em Curitiba, tá? Aliás, foi a Cineop, foi em junho, e Curitiba acho que foi em setembro, né, Mauro? Você estava até lá. Temos esse de Brasília agora, vamos ter na terça-feira, como eu disse, o de Aruanda, e depois vamos ter no dia 19, né, no Festival do Rio, que é uma mesa relacionada com a preservação, que vai falar também no Saruê. E isso aí a gente vem seguindo. Agora, o processo da restauração. Uma das coisas mais difíceis para nós, né, e para nós que coordenamos e outras pessoas que coordenam processos de restauração de filme, é a seleção, escolher que filme restaurar. Quando o dinheiro é pouquíssimo e quando os filmes que estão ameaçados são muitos, né? A gente, no CPCB, procura seguir os critérios da FIAF. Nem vou me alongar em todos, estou falando com gente da área, né? Vocês sabem. Mas tem a questão da relevância histórica do filme, tem a questão da contribuição que ele trouxe para o cinema, tem a questão de fatos do entorno que aconteceram, e o Saruê é um exemplo disso, ele ficou 10 anos preso pela censura. Enfim, então, tudo isso a gente procura levar em conta. Quando nós soubemos que o Saruê estava ameaçado, né, de perda, o CPCB estava no seguinte processo. Ele tinha um filme aprovado, incentivado pelo MINC, aprovado pelo patrocinadora para ser restaurado, que era o Carnaval no Fogo. E nós passamos, eu queria até dizer isso quando o Silvio estava aí, que eu acho que ele nem lembra. Ele emprestou a Caliban e nós passamos um dia inteiro lá, nós, na ocasião, era o Chico Moreira, né, que foi o restaurador de todos os filmes do CPCB. Na época, né, os filmes da Atlântida, os curadores eram Eduardo Gifone e a Germana, eles estavam lá presentes, né? Eu estava, Carlos, a minha irmã Marlene, né, que efetivamente fez toda a parte relacionada com tributação, prestação de contas e tudo dos projetos, né, que a gente restaurou. E o objetivo dessa reunião, que a gente pediu emprestado para a Caliban por um dia e acabou sendo um dia e uma noite, foi ver tudo que existia de matéria-prima do Carnaval no Fogo para encaminhar para a Petrobras um suporte e ela aprovar a restauração daquele filme, né? Existia muita coisa. O Carlos era diretor da FIPRESS para a história do cinema e contatos com Cinemateca. Então, ele tinha um contato muito grande com as cinematecas na Europa, na América do Sul, na América Latina, tal. Fez um trabalho de prospecção grande, mas, ainda assim, o Chico não conseguiu, né? Quer dizer, o Chico tinha toda a boa vontade. Nós não tínhamos material suficiente naquela época, 20 anos atrás, para compor o filme inteiro. Até aquela primeira cena que vocês lembram, né, que o Oscarito parecendo que está com uma batuta na mão, regendo, né, e daqui a pouco a gente vê que aquela batuta, na verdade, era uma... Ele queria ser maestro, mas aquela batuta, na verdade, era uma vassoura, ele era o faxineiro ali do local. Aquela cena não tinha. Quando nós apresentamos o projeto, então, que o Chico fez, eu não me lembro mais se era Ilmatic, VHS, se era 2001, a gente apresentou para a Petrobras, ela realmente não aprovou, porque faltava 10% do filme.
Bom, eu não vou falar quais, mas a gente já tinha alguns filmes na cabeça, né, para substituir o Carnaval no Fogo, mas a ordem natural das coisas foi substituir pelo país de São Saruê. Na época, quem coordenava a SAB era o Orlando Senna. O Orlando Senna é uma pessoa super engajada nesse assunto, nosso amigo e tal. E nós mandamos, então, uma carta, né, assessoradas pelo Leal, que era o consultor do projeto, para o MINC, pedindo que fosse substituído o filme Carnaval no Fogo pelo País de São Saruê, que não ia influir nada no custo, era apenas uma substituição técnica em face da gente não ter conseguido, né, uma avaliação boa no momento da prospecção. Bom, o Orlando Senna aprovou de imediato, né, a Petrobras também, e daí a gente iniciou o processo. A primeira reunião, Vladimir, nem sei se você lembra, né, mas eu me lembro perfeitamente, tenho ela como um retrato aqui na minha cabeça. Foi lá na Labocine, né, o Chico começou a mostrar como o filme estava. E você ficou tristíssimo, né, e disse a seguinte frase, né, nossa, parece que um gato brincou com o meu filme, né, porque estava realmente num estado muito, muito complicado. Bom, mas aí a restauração foi iniciada e os projetos de restauração, eles precisam passar por uma reformulação muito grande, não só na questão do incentivo, como na questão dos patrocinadores, porque eles estão muito acostumados com a produção. Isso que eu estou falando, eu aprendi muito com o Chico, porque é completamente diferente. O Chico dizia, restauração é um projeto artesanal, não pode ter prazo, né? A gente não pode, eu só sei quando eu começo a restaurar o filme. E o valor, né, que na época, a gente está felicíssimo e gratíssimo, que na época a patrocinadora concedia, ela tinha um limite para projetos de memória, que envolvia tudo, envolvia a restauração do filme, envolvia a restauração arquitetônica, envolvia a restauração de livro, N restaurações. E era muito pequeno o valor, realmente não dava, né, para restaurar. Mas a gente tocava para frente, né? E quando chegava o momento, isso não foi só no Saruê, em todos os filmes, que dizia, bom, agora o dinheiro acabou, a gente recebeu a última parcela, aí era feito um mutirão, né? Que eu falo assim com muita emoção de 3 pessoas que não estão mais aqui, né? A Silvia Rabelo, né, que lutava para que a Labocine ela não dava dinheiro para o CPCB, mas ela deixava de cobrar por alguns serviços, né? O Chico Moreira, que abria mão, né, da parte dele, o Chico era uma pessoa assim, sensacional. Eu acho que ele ainda não teve o reconhecimento que deveria ter, e eu quero ver se depois a gente leva adiante até um projeto para que isso aconteça, né? E o meu querido Carlos, que quando ele via que tinha acabado mesmo o dinheiro, que não estava dando, ele então colocava recursos próprios para que o filme, a restauração, fosse finalizada. E quando ela era finalizada, né, era uma alegria só. Eu, quando subia no palco do Festival do Rio para dizer, né, para apresentar o filme, todos foram relançados, como eu disse, no Festival do Rio, porque era um acerto com a patrocinadora para que eles pudessem comparecer, né, no relançamento. Eu dizia assim, gente, eu nem vou falar sobre a importância do País de São Saruê. Nós vamos assistir o filme e depois que a gente assistir, vocês vão ver que era um filme que jamais poderia ser desfalcado, né, do cinema brasileiro, né, por tudo isso que ele representa, né, aquela questão de abordar o Rio do Peixe, né, as referências geográficas, migratórias, né, e humanas, muito características, né, da obra do Vladimir. Né? Eu não vou me estender, Vladimir vai falar, né, sobre o filme. E para já caminhando para a conclusão, ele foi restaurado, foi relançado no Festival do Rio, e a partir daí ele foi relançado em inúmeros lugares, em Brasília, Luanda, Guarnicê, Gramado, Cine Ceará, Cine PE, até no FICA, né, que é um festival muito específico do cinema ambiental, que uma época foi dirigido pelo João Batista de Andrade, ele também, né, foi lançado lá. E aqui em Brasília, eu estou falando aqui porque eu estou me sentindo aí na cidade com vocês, né? E aqui em Brasília, não era só os filmes, né, que a gente relançava. A gente não relançava, fazia as homenagens, né, para várias pessoas, como teve oportunidade nesses 43 anos. As publicações eram lançadas também
aqui em Brasília, como foi o caso do Memória da Memória, que foi um livro, né, feito pelo... Todas as vezes que eu falo nisso, eu agradeço ao meu querido amigo Carlos Alberto Matos, o Carlinhos, né, que foi o editor desse livro, junto com José Tavares Barros, né, e o Carlos, que recuperou, né, a parte, vamos dizer assim, uma parte grande da memória do CPCB, e que, tendo em vista que foi lançado em 2004, né, está até precisando, né, de uma nova edição. Bom, lembrando mais uma vez que depois da manhã vai ter o de Aruanda, dia 19 no Rio. Eu vou, então, parar por aqui, né, para que depois, no debate, se for o caso, né, eu darei outras explicações, se for necessário. E eu queria agora passar para o Vladimir, né, para ele falar desse belo trabalho, né, de estreia que foi o País de São Saruê. Vocês me ouvem? Sim. Vocês me ouvem, então. Eu tenho que apertar uma tecla. Bom, em primeiríssimo lugar, eu quero agradecer mais uma vez a coordenação do Festival de Brasília, que tem novamente a sorte de merecer a chancela e o esforço operoso sempre de Silvio Tendler. Agradecer a esse estimadíssimo amigo Silvio Tendler, companheiro dessa já longa viagem nossa, cinema brasileiro afora e adentro, não é? Agradecer, naturalmente, a sua equipe, a todas as Micaeles, porque não é só uma Micaela, tem Micaeles e tem Micaela, não é? Eu, por acaso, é uma brincadeira, gente, devoto do São Miguel Arcanjo, que é um dos atores, entre aspas, do meu filme, O País de São Saruê, como quem assistir vai ver que o São Miguel tem um papel nele, para cima e para baixo, o santo justiceiro. E agradecer muito especialmente ao esforço dessa criatura extraordinária chamada Mirna Brandão. E, mesmo postumamente, agradecer também a Carlos Brandão, onde ele esteja. Porque eles são, eu disse uma vez, a Mirna até cortou isso de um texto meu, e fez bem, porque eu dizia que eles eram mais anjos da guarda, tipo o São Miguel, compreendeu? Que tinham descido para proteger o meu filme, né? Porque eles promoveram a restauração do São Saruê, que estava praticamente perdido, praticamente estragado. Eu lembro a frase parecia que um gato tinha passado as suas garras pelo negativo, e foi uma sessão muito, para mim, comovente, porque eu vi que o meu filme estava à beira de um túmulo, de uma cesta do lixo, e foi recuperado graças ao esforço desse extraordinário, posso dizer, casal do cinema brasileiro, seguindo, não é, Silvio, um condimento do cinema brasileiro, um condimento que sem ele o cinema brasileiro não existiria, que é a solidariedade entre nós todos, né? É um cinete que acompanhou o surgimento de todo o cinema novo. Lá atrás, muito provavelmente, foi esse espírito que orientou a nossa existência, a solidariedade, acudindo, como diz o sertanejo, acudindo um ao outro, né, nas precisões, nas necessidades, e eu estava, naquele momento, a necessitar da afetividade, do carinho de que fui alvo quando Mirna e o Carlos tomaram conta do São Saruê, incluindo numa série de dezenas de filmes que eles salvaram do esquecimento e posso dizer mesmo, do limbo para o qual eles voltariam, sem dúvida, acabado o seu negativo, a sua matriz, porque assim estava o aspecto do São Saruê, né? A Mirna me pede para eu falar do filme propriamente dito. Eu me vejo, às vezes, são inúmeras vezes que já aconteceu, mas eu me sinto, às vezes, muito, digamos, me sinto desajeitado e encabulado de falar de meu próprio trabalho, né?
Mas nessas horas eu me lembro do espírito brincalhão de Ariano Suassuna, que dizia assim: eu não falo, negócio de falar sobre o seu próprio trabalho, mas isso tem tudo a ver. O Ariano dizia que não gostava de falar mal na frente das pessoas, porque era falta de educação. Então, ele falava por trás. Não é o nosso caso aqui, eu vou falar do meu próprio filme, mas o Ariano dizia: é falta de educação falar pela frente. Não é? Enfim, eu estou dizendo isso porque eu considero, do meu ponto de vista, o País de São Saruê, filme, porque existe o folheto Viagem a São Saruê, do qual eu me apoderei em parte para pôr o título do meu filme. Eu considero o País de São Saruê, filme, como quase que o encerramento de uma etapa que foi surpreendente e muito, digamos assim, feliz, não é? Feliz porque é uma referência à Paraíba, a Paraíba que não tinha praticamente cinema até aquela data. Então, a primeira etapa de um ciclo de documentários que fizeram uma espécie de traçar um perfil da entrada na Paraíba, da entrada da Paraíba na história do cinema brasileiro, compreendeu? E que se encerrou a partir de Aruanda, de Lindo Arte Noronha, que foi o passo inicial, o start para que a gente, que éramos uma geração que não conhecia propriamente a prática do cinema até ali. Como o próprio Lindo Arte Noronha, que nunca tinha feito um filme, e fez essa extraordinária obra seminal, fundamental, e que mexeu com vamos dizer assim, com o próprio cinema brasileiro, né? de forma que é como se fosse um divisor de águas, né? Juntamente com o Arraial do Cabo do Paulo César Sarraceni, Aruanda é uma espécie de, junto com este filme do Paulo César, uma espécie de cordilheira, não é? Um divisor de águas. É por ali que, sabe, aquele Rio São Francisco de possibilidades começou a escorrer no documentário brasileiro, não é? O Silvio Tenda é testemunha ocular e material disso aí, quando ele ainda era praticamente, a essa altura, ele era apenas um menino, não é? E tem essa obra extraordinariamente colocada, é um painel da vida nacional, sem querer ser aqui gratuito, nem excessivamente carinhoso com o Silvio, ele não necessita disso, ele não precisa disso. Mas foi Aruanda, Romeiros da Guia, Cajueiro Nordestino, do próprio Lindo Arte Noronha, como se chama, o Homens do Caranguejo, de Pojuca Pontes, que estruturou, fez esse caminho inicial ainda na Paraíba, para que acontecesse o São Saruê, não é? São filmes de curta-metragem, o meu filme já é o primeiro longa-metragem dessa série, que se encerra, mas possibilita e estimula os que vieram depois. Eu próprio fiz bastante filmes de curta-metragem depois de São Saruê, não é? E a Paraíba se colocou de uma forma efetiva dentro da história do cinema brasileiro a partir daí. Eu fico pensando, muitas vezes já meditei, ou pelo menos é um registro que eu tenho comigo sempre. Veja, por que a Paraíba? A Paraíba é até hoje um estado, vamos dizer assim, necessitado, um estado, não digo que o subdesenvolvimento já é um termo muito forte para ser usado, mas não se iguala, por exemplo, de cara a Pernambuco, que é uma força extraordinária do ponto de vista cultural, do ponto de vista das artes, mas especialmente para que ela existisse, para que ela fosse, é pujante, né? É um estado poderoso dessa nação, né? Do ponto de vista socioeconômico. Pernambuco é aquele do Principado de Maurício de Nassau, né? Por onde se começou toda uma história de riqueza, de possibilidades e tudo. Pernambuco
E o Recife, onde quase eu me criei, onde fiz curso primário, né? É uma potência e é uma das metrópoles desse país. Mas não foi lá, curiosamente, embora Pernambuco tenha sediado, posso dizer, sediado e autenticamente ele produziu um remoto ciclo de cinema importantíssimo. A Aitaré da Praia está aí para confirmar. Está aqui o Mauro Domingues, que conhece essa história em profundidade, não superficialmente como eu, mas conhece como grande preservador da memória do nosso cinema. Não é à toa que ele está aqui para nos secundar só no sentido da organização desse debate, né? Solidário, de acordo com esse traço fundamental do cinema brasileiro, não é? Sabe que o ciclo de Pernambuco foi poderosíssimo, mas, por um acaso, por alguma, vamos dizer assim, por um cacuete qualquer da história, não foi em Pernambuco que saiu esse grito que é ouvido até hoje, né? Esse uivo, talvez fruto das necessidades, né? O nordestino está sempre a precisar, sempre a necessidade, antes de mais nada, de acontecer, porque eles estão no segundo plano, digamos assim, da nacionalidade, do ponto de vista econômico, do ponto de vista das coisas que o direito à vida fornece, não é? Está aquém de Pernambuco, ou estaria naquele momento. E foi justamente da Paraíba que surgiu, no Nordeste, um segundo ciclo, um ciclo modesto, realizado apenas por documentários, mas que se afirma até hoje, né? Não foi em Pernambuco, por acaso. E eu depois posso até explicar, talvez, as circunstâncias em que isso se deu e por que se deu. Porque nós temos pressa. A Paraíba, do tempo em que a gente começou a pôr a cabeça de fora da nossa insignificância total, né? Jovem, de uma geração que pertencia a um momento em que, na Paraíba, aquele que tinha os ricos, aqueles que tinham condição econômica, para fazer o seu curso superior, apelavam para as escolas ou para a escola apenas. A Faculdade de Direito do Recife, célebre, famosíssima, basta dizer que foi aluno dali o Castro Alves, digamos assim, o Silvio Romero, o Tobias Barreto andou por lá, não é? Isso no século passado, não é verdade? Então, você vê que Pernambuco, mais uma vez, tem essa coisa que eu estava falando, referindo anteriormente, não é? Então, ali nessa faculdade de Direito, os que podiam da Paraíba, os que podiam no Rio Grande do Norte, em Alagoas e talvez até em Sergipe, iam para o Recife fazer o seu curso de Direito, né? Ou iam, aqueles mais poderosamente situados na vida, iam fazer a faculdade de medicina na Bahia. Eu estou dizendo, gente, que era um certo deserto de universidades. Me dirijo especialmente àqueles que, jovens ou de tenra idade, desconhecem a história, né, da presença da universidade brasileira. Não é isso que está aí hoje montado e já sofrendo de inúmeras crises no sentido da manutenção das universidades, o que é, de certa forma, um desaforo histórico, compreendeu? Não existia, o que eu quero dizer é isso, não existia a universidade. Foi preciso, na Paraíba, e que foi exemplar, porque a partir daí, início dos anos 50, foi ontem, a Universidade Brasileira passou a existir a partir daí. Existia a Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, e a USP, a Universidade de São Paulo. O resto era uma espécie de deserto, do ponto de vista da educação. Então, no início dos 50, e veio através de quê? Um homem preocupado com o Nordeste, um nordestino de 7 cortados, chamado José Américo de Almeida. É bom lembrar, é bom a gente pôr uma placa de bronze nessa nossa live, em homenagem a esse extraordinário brasileiro, um estadista, o homem que fez com Juarez, o general lá, o cearense,
a Revolução de 30. Ele foi considerado, em 1930, como o vice-rei do Nordeste, o José Américo de Almeida, que, em 1928, abriu uma trilha, abriu uma estrada extraordinária no romance brasileiro, escrevendo A Bagaceira, um romance que talvez a nova geração desconheça. Não é à toa, ninguém é obrigado também, vamos dizer assim, num caleidoscópio mundial como é as mídias de hoje, a gente não conhecer a Bagaceira de uma forma massiva, né? Mas Zé Américo de Almeida, com A Bagaceira, em 1928, chamou a atenção, esse nordestino de cabeça chata, chamou a atenção de Tristão de Ataíde, que, em artigo consagrador, num jornal do Rio de Janeiro, chamado, se não me engano, Romancista ao Norte, chamava atenção que, ao norte, há o romancista. Nós tínhamos, de 22 até 28, todo o fuzuê, todo aquele alarido que a Semana de Arte Moderna fez, com os Andrade, com Mário de Andrade, com Oswaldo de Andrade, com Minotti Delpite, com Villa-Lobos, com Manuel Bandeira, talvez até com algum reforço depois de Drummond, né? E tivemos esses quase 20 anos para que acontecesse esse abrir de cortina, posso dizer assim, que foi José Américo de Almeida com o romance A Bagaceira, que não à toa traça de um trecho dramático da seca, aqueles que migravam para as terras mais frescas, onde havia um rio, Rio Paraíba, para se livrar da sequidão, da morte do gado, da morte dos seus bodes, das suas vacas, uns mortos de fome e de sede, que vinham em direção ao litoral para se salvar a própria pele, inclusive, porque já tinha deixado as suas pequenas posses, como vacas e carneiros e cabras, para trás, porque já tinham morrido. Então, Zé Américo focou nisso aí. Mas o principal é que ele abria uma trilha para Jorge Amado. Não é pouco, não é pouco. Não existia Jorge Amado antes de Zé Américo de Almeida. Não existia Zé Lindo Rego antes de Zé Américo de Almeida. Não existia Raquel de Queiroz. Não existia Graciliano, né? Que depois é considerado hoje, depois de Machado de Assis, o maior estilista do romance brasileiro. Não existiam os Curumba de Armando Fontes. Eu estou falando da cultura. E foi esse abrir de cortinas de Zé Américo que deu perfil, que deu materialidade a uma cultura toda que vinha do Nordeste. E é esse mesmo José Américo de Almeida, e aí eu volto para a criação das universidades. Eu me volto exatamente para um momento em que a educação brasileira está em crise, e não é só por causa da pandemia, não. É pelo desvario dos governos, especialmente esse, que aqui aí está, um monstro. Não é? Por quê? Porque foi Zé Américo que criou a Universidade da Paraíba a partir do seu governo, que começa em 1950 só. Foi ontem, como eu disse, entendeu? E aí as coisas se transformam. A Paraíba, que era, de certo modo, amorfa, depois da Revolução de 30, depois da morte de João Pessoa, né? Depois de ter sido governada por um usineiro, Flávio Ribeiro Coutinho, foi cair nas mãos de José Américo de Almeida com o seu Discursinho. E foi ele que instalou a Universidade da Paraíba e instalou o serviço de cinema, chamava-se Serviço de Cinema, pioneiramente no Nordeste e talvez no Brasil. O governo da Paraíba tem um serviço de cinema. O João Córdoba, tio do pintor Raul Córdoba, da minha geração, figuríssima, maravilhosa, o pintor Raul Córdoba, né? O tio dele percorreu várias vezes todas as cidades da Paraíba, levando o cinema educativo. Né? Zé Américo foi o que criou. E eu não vou me demorar muito nesse capítulo Zé Américo, mas foi ele que instaurou uma outra coisa. O Zé Américo trouxe professores do exterior. Eu me lembro, eu era garoto ainda, eu me lembro, nessa época, de uma encenação de Caldeirão de La Barca, no adro, naquele patamar, aquele patente enorme da a célebre igreja de São Francisco, de um barroco
fantástico em João Pessoa era o palco para a encenação de uma peça chamada O Grande Teatro do Mundo, usando o professor que veio da Espanha, né, que ficou na Universidade da Paraíba, a ponto de criar um clima para que acontecesse o teatro. O teatro é irmão do cinema, ou melhor, o cinema é irmão do teatro, a partir daí. A literatura foi, vamos dizer assim, movimentada nesse instante, compreendeu? E começou uma geração de atores, a Marcela Cartacho, a Zezita Matos, o Nanego, que todos eles hoje pertencem ao cinema brasileiro, linha de frente dos atores, eles são dessa escola, eles vêm dessa memória que está lá incrustada em 1950. Né? Caldeirão de La Barca, no adro da igreja, foi uma coisa assim, foi um acontecimento social, porque foi a céu aberto, toda a comunidade foi bater palmas e gritar bravos nesse espetáculo. Né? Outra coisa, me desculpe, eu vou me demorar mais um pouquinho. Outra coisa, eu, o finado Liduarte Noronha, o finado João Ramiro Melo, o finado Huck Vieira, fomos todos discípulos, alunos do chamado Clube de Cinema de João Pessoa. O Cineclube de João Pessoa, que é pai e mãe depois que passaram a existir depois, mas esse cineclube especialmente, Cineclube de João Pessoa, foi feito pelos padres. Um padre, Antônio Fragoso, o padre Antônio Fragoso, que depois seria bispo pelo país afora, começando pelo Ceará, e José Rafael de Menezes, autor de um livro, Caminhos do Cinema, o primeiro livro sobre o cinema que eu li. Isso não é nada demais que eu tenha lido, mas porque existiam outras pessoas já tinham avançado, o cinema novo estava a caminho, ou já estava estabelecido, o cinema novo de Glauber Rocha, de Joaquim Pedro, de Paulo César Racine, de Walter Lima Júnior. Mas foi José Rafael de Menezes, professor, pesquisador, historiador, que abriu outra cortina, chamando a atenção para uma coisa. A gente pensava que o cinema era só aquele espetáculo. Não, o cinema era de ordem educativa e cultural essencial ao homem. Né? Então, esse cineclube de João Pessoa era feito por padres. Eu mesmo, que já militava no Partido Comunista, eu vivia um dilema. Aliás, esse dilema eu vivo até hoje. Eu sou uma pessoa dividida ao meio, porque, ora eu penso com a cabeça, sei lá, do católico remoto que eu fui lá quando era criança, e quando me tornei um pretenso comunista, militando primeiro na juventude, e depois fui membro, inclusive, como chama, do Comitê Municipal do PCzão, do Partidão, não é verdade? Porque eu de manhã ficava na mesa dos bares conversando com os comunas, né? Aqueles comunas mais velhos, cativantes no seu papo, né? Porque Karl Marx, porque a mais-valia, porque não sei o quê. E de noite eu ia ouvir os padres e ver filmes extraordinários. Eu, Lindato Loran, Will Rial, que todos conhecem, como tem um livro enorme sobre o cinema paraibano, né? Era uma coisa extraordinária. E foi tudo a partir dessa abertura com a universidade. Imprensa. A União é um dos órgãos. A União chama-se A União, existe lá, um jornal na Paraíba chamado A União, que é um dos mais antigos da América Latina. O Zé Américo mandou chamar Edson Regis, em Recife, um poeta famosíssimo. Lembro até que foi a pessoa que foi explodida praticamente naquele atentado do aeroporto Guararapes, uma pessoa que era contra ou talvez alguém deles da ditadura, explodiu o aeroporto e atingiu esse poeta Edson Regis. Né? Quer dizer, não tenho a pressa que elimina o verso. Isso é uma coisa do Edson Regis. Foi para Paraíba, mudou-se para Paraíba para fazer um suplemento literário. Zé Américo de Almeida chamou lá para o Palácio e deu essa missão. O poeta passou a viver na Paraíba e fez o Correio das Artes. Está aí até hoje em forma de revista. A Paraíba parece que às vezes não existe no mapa, né? Mas ela é pioneira também em suplemento literário, que dura até hoje.
tem o quê? Perto de 70 anos. A gente diz que a cultura está em crise nos jornais, que não tem mais a crítica, não sei o quê. Pois a Paraíba, o jornal oficial, a União, que existe até hoje, tem um Correio das Artes, uma revista extraordinariamente dotada de valores maravilhosos, de poetas, críticos, tudo. Publica-se em João Pessoa. Fruto dos anos 50 com o Zé Américo de Almeida. Pois bem, o Zé Américo teve a pica, eu vou contar rapidinho. Uma noite chuvosa, à tarde tinha saído uma missão, a mando de Zé Américo, ao Recife, contatado por ele, para levar a João Pessoa, nada mais, nada menos do que Alberto Cavalcante, que estava em Pernambuco filmando o Canto do Mar. E nós ficamos esperando, chovia. Então, naquele tempo, os meios de comunicação tinham problema. A estrada entre João Pessoa e Recife estava quase que impedida, porque era um temporal daqueles que não tinha um dilúvio. Então, impediu que a gente, naquela noite, tivesse, na Associação Paraibana de Imprensa, API, a presença, inclusive, Zé Américo ficou conosco. Eu não era ninguém, eu era um garoto, mas Zé Américo ficou conosco lá, esperando a chegada de Alberto Cavalcante, que vinha do Recife, para conversar com a gente, para fazer talvez uma palestra, se não me engano, era na Associação Paraibana de Imprensa. Então, isso ferveu, e é nesse fervedouro que nasce. Por quê? Eu vou dizer, a pressa que necessitamos para que as coisas aconteçam. Por quê? Você vê, quando eu dei aula na Universidade de Brasília, eu dizia que a gente tinha pressa na Paraíba e dava como exemplo, quando uma seca muito grande acontece, se tem uma única chuva, dali um dia, 72 horas depois, você olha aquele solo calcinado do sertão e você vê que há uma diferença, alguma coisa estala por ali. São as sementes que têm pressa em acontecer. Não espera a próxima chuva, basta aquela para que a natureza se presencie ali. Então, a gente tinha essa pressa. Nós, do Cineclube, eu, Linduarte Noronha, João Ramiro Melo, o Willi Leal, compreendeu? O Hulk Vieira, a gente tinha pressa, a gente não queria discutir, porque os pais discutiam muito um tal de o específico filme. O que é o específico filme? É a montagem? É a mise-en-scène? É a direção? É a genialidade do ator? Não, a gente tinha pressa, a gente não queria mais saber disso. A gente viu muitas sessões, inúmeras, quase que o neorrealismo todo a gente viu, a gente tinha pressa. Então, Linduarte comandou e escrevemos juntos o roteiro de Aruanda. E foi assim que aconteceu, porque a gente tinha pressa, compreendeu? E foi daí, nós rompemos com o Linduarte Noronha. Sabe, o Linduarte era um pouco mais velho do que eu e João Ramiro Melo, que depois se transformaria num grande, o Silvio Pêndio conheceu, um grande montador, hoje se diz editor, um genial montador do cinema novo brasileiro, João Ramiro Melo, de saudosa memória, que também já não está entre nós. Pois bem, foi nesse clima que depois a gente rompeu com o Linduarte, era natural, a gente era mais novo que ele, então era para romper mesmo. Então, ficamos na nossa e resolvemos nós fazermos o primeiro filme que chamou Romeiros da Guia, que é esse que faz parte daquele ciclo. Né? E depois disso, né, já um pouco depois do golpe militar de 64, eu pus na cabeça que eu devia fazer um filme sobre um tema que eu já tinha trabalhado, eu escrevi na época das Ligas Camponesas, um roteiro chamado A Coivara. Coivara é quando você toca fogo no roçado para matar as ervas daninhas, para você jogar ali uma semente promissora, entendeu? Então, eu chamei de A Coivara. A Coivara, na verdade, eram as Ligas Camponesas. Depois isso foi impossível. Eu fui ser assistente de Eduardo Coutinho e depois produtor associado do Cabo Marcado para Morrer. E quando retornei, 4 anos depois, são 4 anos depois do golpe, eu comecei a fazer O País de Seu Saruê em 1966. Então, na verdade, o Saruê não tem só 50 anos, ele tem 50 anos de estreia, com direito a discurso
viu, Mauro? E Silvio, e Mirna, e todo mundo. Com discurso, com direito a discurso de Luiz Carlos Prestes, que recém tinha chegado de Moscou, no Cine Ricamar, que pertencia à nossa cooperativa de cinema. Essa, de um modo geral, é a história, digamos assim, o nascimento, pelo menos, desse filme. E eu queria fazer aqui duas homenagens. Uma homenagem de corpo presente ao poeta Jomar Moraes Souto, que, para mim, é parte, eu digo sempre que é praticamente a música, na sua forma um pouco primitiva, porque ele escreveu poema depois de ver e rever os copiões do meu filme, ele se pôs a escrever o poema que inaugura, digamos assim, abre o filme, né? Jomar Moraes Souto, que está, quem sabe, a me ouvir nessas lorotas de aqui agora, e Manuel Clemente, que eu descobri nos subterrâneos do Palácio da Redenção, Palácio do Governo, ele como repórter fotográfico. Ele não era mais do que isso, mas um sujeito genial, porque ele nunca gastou mais do que um filme para fazer a foto da primeira página da União com o governador. Sabe aquela foto do governador? O governador inaugurou, o governador foi não sei aonde. Pois bem, em 65, 66, eu descobri esse rapaz, hoje um senhor de mais de 70 anos, né, que genialmente fazia fotografia só como repórter. E eu achei que ele podia fazer o meu filme tranquilamente, porque um sujeito que só gasta um filme, repórter, você sabe, e hoje em dia, então, nem é bom falar. Então, eu descobri Clemente, que já tinha feito alguma coisa extrema, mas não um filme. E eu fui feliz. Eu, ele e o Macrama Bellingham. Éramos a nossa equipe. Eu e Manuel Clemente, a quem eu presto essa homenagem nesse momento. Sem ele, não haveria o país de Sansaré enquanto imagem. E Antônio Maris, que me acolheu como prefeito de Sousa, um sujeito da minha geração, que me conhecia mesmo, mais ou menos, e eu saí do Rio de Janeiro sem ele ainda, e fui propor a ele que ele me hospedasse em Sousa. Ele não só me hospedou, como ainda molhou a minha mão com algum dinheiro para que eu comprasse o primeiro negativo do filme. Foi assim que nasceu, praticamente, da terra calcinada do sertão, o país de Sansaré, que hoje faz 50 anos, celebrado aqui nesse festival, graças à solidariedade da Mirna Brandão, do Silvio Tende, do Mauro Domingues, da Shirley, que eu quero fazer aqui um parênteses, escreveu uma tese de doutorado na universidade inteiramente dedicada ao filme. Sai agora em janeiro o volume publicado por uma editora de São Paulo, e aqui vai esse reclame publicitário. É o que eu tenho a dizer, eu não tenho mais o que dizer, porque, sim, depois podemos trocar ideias aqui, principalmente se tiver alguma pergunta. Mas é isso. Posso ir? Boa tarde. No Amar, também, primeiro, agradecer ao festival, ao Silvio pelo convite, a essa equipe de apoio aí, que realmente já vem há alguns dias colaborando com a gente para botar esse debate no ar, né? A Mirna Brandão, companheira do CPCB, né? Que eu me orgulho muito de integrar o CPCB, ao Vladimir, que foram com seus filmes que a minha geração começou a gostar e fazer cinema, né? Foram os filmes do Vladimir, e poder conviver com o Vladimir, o aprendizado continua até hoje, né? O Vladimir acabou de dar mais uma aula para a gente, então, gozar dessa amizade já de muitos anos, de muito carinho, de muito respeito, né? Isso é fantástico, é um prazer enorme estar aqui. É uma pena que a gente, como a gente falou antes de entrar no ar, né? É uma pena que a gente não possa se abraçar, mas esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar, né? Então, é uma honra muito grande, né? Eu só queria, antes de começar a falar do processo de restauração aqui do filme, que a Mirna já falou um pouco, eu sempre faço questão nessas oportunidades
de lembrar que muitas vezes isso não é lembrado nem pela própria comunidade cinematográfica, né? Que a preservação audiovisual é uma das muitas cadeias, é um dos muitos elos que fazem o nosso cinema. E vale lembrar também que, nesse período sombrio que a gente está vivendo desde a eleição de 2018, o cinema vem sendo muito atacado, a cultura vem sendo muito atacada, a educação vem sendo atacada, a ciência vem sendo atacada, mas o cinema, em especial, tem sofrido bastante, né? Porque uma coisa muito importante do cinema é a presença, né? As salas ficaram fechadas. E lembrar que, desse período todo, o tema preservação talvez seja o mais discutido, o mais ouvido nesse período desse governo sombrio. A gente teve a maior cinemateca do Brasil, uma das maiores cinematecas do mundo, fechada, literalmente fechada durante 15 meses. Recentemente, a Cinemateca Brasileira reabriu, que agora é sob a gestão da Sociedade de Amigos da Cinemateca, né? E que tem gente muito competente nos seus quadros, como o Carlos Augusto Calil, que é o presidente da sociedade. Então, a gente vê uma luz no fim do túnel. Então, é só para lembrar que a preservação faz, sim, parte dessa cadeia enorme do audiovisual e que ela foi o tema mais discutido nesses últimos 3 anos, né? Por conta de problemas que nós tivemos com a Cinemateca, né? Então, falar um pouco do processo de restauração. Cabe lembrar aqui também o Chico Moreira, uma figura ímpar na questão da restauração audiovisual, que, infelizmente, nos deixou em 2016. Eu lembro que, em 2016, no Festival de Brasília, eu fui representar o centro numa mesa em homenagem ao Chico, né? E lá estava Vladimir, sempre atuante, e nós falávamos, né, por qual caminho o nosso cinema, os nossos filmes iriam seguir, né? Já que a tecnologia estava mudando, o cenário já era muito diferente, as possibilidades de restauração de filmes já não eram tão grandes, os profissionais mais capacitados tinham falecido, no caso do Chico, João Sócrates de Oliveira, outro profissional extraordinário, estava já radicado na Europa. Que caminho aquilo ia seguir, né? E o tema desse ano do festival Futuro do Cinema e Cinema do Futuro. Eu acho que cabe a gente pensar muito na questão da preservação dos nossos filmes, né? Para onde irão os nossos filmes? Será que daqui a mais 50 anos a gente vai conseguir ver os filmes que foram lançados esse ano, na 54ª edição do Festival de Brasília? São umas dúvidas, né, que a gente tem que pensar, mas tem que pensar agora, não podemos esperar 50 anos para saber se esses filmes estarão lá, né? O Saruê, talvez, por pouco, não teríamos essa mesa para falar do Saruê com a existência do Saruê, né? O Saruê nasce de um projeto de restauração de filmes que eu considero um projeto sem igual no Brasil, porque é capitaneado por uma entidade privada sem fins lucrativos, que é o CPCB, e que não tem direito algum sobre esses filmes. O CPCB não é dono de absolutamente nada nesses filmes. O CPCB é apenas o proponente para restaurar filmes, porque é muito comum que os herdeiros, os produtores, como fez a família do Glauber, a família do Joaquim, a família do Nelson Pereira dos Santos, eles restauraram os seus filmes. Mas o CPCB não. O CPCB restaurou filmes de outras pessoas, né? O primeiro projeto foi o Aviso aos Navegantes, em 99, e, naquele momento, a gente tinha no Brasil uma situação muito pouco propícia para a restauração de filmes. Nós não tínhamos um aparato tecnológico que nos capacitasse para isso, né? Então, esse projeto ele tem a sua importância por ser um projeto que restaurou alguns filmes que não lhe pertencem. O CPCB não tem direito algum sobre esses filmes, né? O CPCB não cobrou absolutamente nada dos produtores. O CPCB foi apenas o proponente e buscou os recursos para que esses filmes pudessem existir, como Aviso aos Navegantes, Tudo Azul, Rico Rio à Toa e o próprio Saruê, né? Talvez esses filmes não existissem hoje se não fosse esse projeto. Então, esse projeto marca também uma coisa muito importante na questão da preservação audiovisual no Brasil. Pela primeira vez, cria-se no Brasil
em 99, uma estrutura para a restauração de filmes de forma adequada em uma empresa privada, né? E aí cabe ressaltar aqui, lembrar de pessoas que a Mirna já falou, como a Silvia Rabelo, da Labocine, né? O Wilson, que era o dono da Labocine, o Ronaldo Câmara. Então, várias pessoas que, naquela época, ajudaram muito a construção desse sonho, que era um sonho que eu e o Chico, né? Eu e o Chico somos amigos sei lá, desde o início dos anos 80. Então, é um sonho que nós tínhamos de criar no Rio de Janeiro uma estrutura capaz de restaurar filme. Por quê? Porque o filme de cinema, quando ele começa a envelhecer, ele vai encolhendo, ele vai se modificando, ele começa a cheirar mal, né? Então, ele foge totalmente do padrão dos equipamentos do mercado. E você não consegue mais usar esse filme num equipamento de mercado, seja num laboratório ou até mesmo numa sala de exibição. O filme encolhe, o filme é muito parecido com a gente, né? Porque a gente, conforme vai envelhecendo, as dores vão aparecendo, a gente começa a diminuir de tamanho, a gente já não corre tão rápido. Então, né? Mas a gente também, como os filmes, os privilegiados como o Vladimir, mantém uma cabeça extraordinária para lembrar todas essas histórias e para continuar produzindo. É uma cabeça muito jovem, uma cabeça viva, né? E o filme guarda dentro dele toda essa informação, só que o que a gente tem que buscar é um meio para trazer isso de volta. E foi o que foi feito, né? As matrizes originais do filme já não tinham mais condições, então a saída foi refazer a matriz. Então, você duplica a matriz. Diferente de outros objetos, quando você vai restaurar um quadro, você atua diretamente do quadro, da obra de arte. Quando você vai restaurar um filme, você não rejuvenesce o filme, você tem que duplicar o filme, né? Então, a gente conseguiu, o Chico, né? Eu participava do projeto assim, eu muitas vezes à noite, porque, para quem conheceu o Chico Moreira, ele gostava muito de trabalhar à noite. E aqui no Rio de Janeiro, a Labocine fica no bairro de Vila Isabel, um bairro boêmio, o bairro de Noel Rosa, que inclusive fez aniversário ontem. Então, eu ia à noite para lá, depois do trabalho, e nós ficávamos conversando, e todas essas dúvidas a gente ficava dialogando e tentando buscar algumas saídas, né? Então, eram conversas extraordinárias, pena que naquela época a gente não tinha celular para fotografar, gravar, enfim, ninguém tinha. As melhores coisas que a gente fez, a gente não se preocupou em registrar, porque a gente geralmente está gostando tanto de fazer que a gente não lembra de pegar uma câmera, um gravador, né? Isso acho que acontece até hoje, né? Quem está envolvido não quer saber dessas coisas, quer fazer, quer conversar. Então, nós fomos conversando, e o Chico conseguiu, os méritos são todos do Chico. O Chico conseguiu gerar uma nova matriz de imagem e uma nova matriz de som. Então, esse filme hoje, a gente pode considerar que esse filme ele foi preservado, né? Isso é muito importante. Uma outra coisa que é comum também na área de restauração, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é falar que a restauração de um filme nunca acaba, né? Porque a gente não sabe o que vai encontrar amanhã e que possa agregar valor a isso, né? E aí a gente vai lembrar de Limite, de Mário Peixoto. Quantas vezes Limite foi restaurado? Limite foi salvo pelo Saulo Pereira de Bello lá nos anos 80, anos 70, anos 80, e depois Limite passou por vários processos de restauração até chegar ao que é hoje. E não acabou, com certeza não acabou. Então, o Saruê é o filme, como tantos outros, que ainda continua no processo de restauro, mas pelo menos a gente estancou a morte do Saruê. O Saruê está presente, está vivo. Agora, cabe também ao cinema, cabe à nossa sociedade preservar Saruê. Preservar Saruê lutando por uma cinemateca atuante, lutando por recurso para a área, lutando para que a política de preservação não seja uma política de governo, porque quando entra um governo autoritário, um governo reacionário, um governo que não acredita
na ciência, não acredita na cultura, não acredita na educação, eles não acreditam na eficácia da vacina. Então, como achar que eles querem preservar filme? Não, a gente tem que ter uma política de Estado, que não tem independência com o governo que vai vir, né? A democracia tem dessas coisas. A democracia, ela às vezes avança, ela retrocede, mas ela não pode ser interrompida. Eu acho que esse é o foco que a gente tem que ter assim, muito presente, né? E a outra coisa que eu acho que também é muito importante desse projeto do CPCB é que ele aconteceu no momento exato, né? Ele hoje não poderia ser realizado. Primeiro, porque nós perdemos, há 5 anos atrás, o Chico, que é uma figura extraordinária, né? Nós temos outros profissionais, né? Eu me incluo nessa, mas nenhum com a capacidade técnica do Chico. É claro que eu espero que tenhamos melhores daqui a alguns anos, mas hoje, infelizmente, não temos. E hoje a gente passa por um momento em que a gente não dispõe mais, na iniciativa privada, desses recursos tecnológicos, né? O cinema mudou muito nos últimos 20 anos. O advento do digital chegou para ficar, né? Então, toda a estrutura baseada numa tecnologia de filme analógica, de prata, de revelação, isso acabou no Brasil. Isso não existe mais. Somente a Cinemateca Brasileira possui um laboratório de restauração para filme, de filme para filme. E a gente espera que a Cinemateca retorne ao seu caminho, mas a gente tem certeza que ela não dá conta de fazer tudo, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer. Infelizmente, a estrutura digital que a gente tem hoje no Brasil para restauro, ela ainda existe, né? Nós não temos nenhum equipamento voltado para isso. Então, Vladimir, é lamentável, mas se nós esperássemos 20 anos, talvez o Saruê estivesse perdido, né? Então, esse projeto do CPCB, que fez isso com o Saruê, com aviso aos navegantes, que estava numa situação muito pior do que o Saruê, com Rico Ria à Toa, né? Com O Homem que Virou Suco, com Tudo Azul, com filmes importantíssimos, né? Foi fundamental, né? Então, é basicamente isso, né? Eu acho que o Vladimir e a Mirna, eles têm muito mais para falar sobre a importância desse projeto. Eu só queria alertar, eu tento ocupar esse espaço que os festivais dão para a gente, e aí sim, vale a pena ressaltar, nós temos 3 festivais no Brasil que não são festivais dedicados ao tema da preservação. Ao tema da preservação, nós temos o Arquivo em Cartaz do Arquivo Nacional, nós temos o Recine, que hoje está sendo feito pelo produtor Cavi Borges, no Rio de Janeiro, e nós temos a Mostra de Cinema de Ouro Preto, Cineop. Então, esses três eventos, eles são importantíssimos, porque o foco desses eventos é a preservação. Mas eu não posso deixar de registrar que o Festival de Brasília, há 43 anos, o Festival Aruanda, no Nordeste, que está acontecendo agora também, e o Festival do Rio, que está correndo em paralelo também, sempre abriram espaço para que o tema da preservação fosse apresentado. Então, isso assim, parabéns aos curadores, aos organizadores desses festivais, a sensibilidade de manter, porque a preservação é fundamental para a cadeia cinematográfica. Sem a preservação, o cinema não vai existir, né? E cada vez mais, é só a gente lembrar esses quase 2 anos que a gente está dentro de casa, se cercando de toda a segurança. O que nós mais fizemos nesses 2 anos foi tentar relembrar as nossas memórias, voltar ao que fizemos, pensar no que fizemos. E o cinema é isso, é toda hora. O cinema ele tem que repensar tudo, né? E ele tem que repensar imagens dos anos 10, dos anos 20, dos anos 30, né? Então, a gente tem que preservar tudo isso. Então, eu queria agradecer ao Silvio, como curador dessa edição, pela permanência da preservação como um dos temas do festival, isso é importante. Festival de Aruanda também, o Festival do Rio também.
e propor que os outros festivais também abram espaço para isso, né? Para essa discussão. É importante você exibir um filme que foi restaurado, é importante você trazer essa discussão para que, principalmente, os jovens que estão começando a fazer cinema agora comecem a enxergar isso como algo muito importante para o futuro da sua carreira, né? Eu vou pedir agora a Micaele, eu não sei se a Micaele é o Jean, mas o pessoal da produção, tem um pequeno vídeo que foi feito pelo Chico, que mostra um pouco do antes e depois da restauração desse filme, né? O vídeo é autoexplicativo, ele foi feito de uma maneira bem simples, aí elas exibem e depois a gente pode ir para os debates, enfim, tá? Muito obrigado. Pode ir, Jean ou Micaele, eu não sei quem vai exibir. Obrigado. Podia tirar esse seu aplicativo, foi desativado da frente da tela? Só um minutinho que eu vou resolver isso, tá? Eu estou sem ver a cara dos meus camaradas com esse troço aí na frente. Fica atento, porque dizer, apareceu, eu fui lá fora, mas não encontrei. É para cá que vocês estão? O avião sobrevoa um reino desencantado. O gavião vê de longe as costelas de Eldorado. Pra onde ele levou tudo, pra dentro de qual cercado, a Cauã e seus redores no mesmo laço jogado. Em cima daquela serra, tem um tesouro enterrado. Com suas garras de aço, o gavião voa abaixo. Ouro, prata, diamantes e o algodão em penacho, nascendo da terra seca e dos ossos desse riacho. O avião sobrevoa um reino desencantado. O gavião vê de longe
a balança dos contentes, pesa a sede do enfim, é esse pequeno trecho, né? Acho que vocês me ouvem, não sei, aqui eu estou... mas agora acho que voltou. A gente está pessoal... te ouvindo sim, tá tá, bom. Tá bom. Então, obrigado aí a equipe. Enfim, é um pequeno trecho que o Chico juntou um pouco do material como ele estava antes, né? E o resultado final. Então, esse filme hoje, ele possui o que a gente chama de uma matriz de segunda geração, foi feito como se fosse um novo negativo, né? E o que ele precisa agora é de uma versão digital compatível com o mercado. Mas o mais importante é que essa matriz está lá. Só para concluir, eu acho que a gente tem que hoje tomar muito cuidado, às vezes, com o que a gente ouve, com o que a gente lê nessa área da preservação, porque é muito comum a gente ver coisas como assim, filme tal restaurado em 4K. Nem sempre isso significa ao pé da letra o que é restaurar, porque restaurar você tem que tentar buscar ao máximo se aproximar do que foi originalmente o filme, né? Então, quando você vê um filme no YouTube, alguma coisa assim, aquilo não significa que o filme está restaurado, significa que ele tem uma versão no YouTube, né? E só para fechar, eu queria fazer uma analogia com um filme brasileiro de muita importância, que acho que é um filme que é uma referência para todo mundo, que é O Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber, dos anos 60, né? O filme recentemente ganhou uma versão digital, coordenada pela Paloma Rocha, pela filha do Glauber, né? A pessoa responsável pelo restauro de toda a obra do Glauber, e pelo diretor de fotografia Luiz Abramo, né? Então, foi feita uma versão digital do Deus e o Diabo na Terra do Sol a partir da matriz que foi gerada no processo de restauro. É porque esta matriz estava preservada na Cinemateca Brasileira. Por isso que foi possível fazer a versão digital em que o próprio Luiz e a Paloma falaram que ficou impressionante, né? Ficou impressionante o que se pôde buscar de informação dessa matriz. Então, com o Saruê, pode ser feita a mesma coisa, né? Mas é importante ressaltar isso. A gente tem que preservar essas matrizes. Por isso que as cinematecas, os arquivos de filmes, eles são muito importantes para a cadeia cinematográfica. Sem isso, nós não teremos festivais e nós não teremos mais a atividade, né? E cabe a gente esperar agora passar esse momento sombrio e se manter atento até que isso passe, né? Para que a gente possa novamente voltar a viver num país democrático, onde essas discussões podem ser feitas, né? Não do que está sendo feito agora de forma autoritária. É isso, gente. Muito obrigado. Mirna, eu falo agora? Admir falou alguma coisa, mas ele está com o som fechado. Agora o som? Estamos te ouvindo, Vladimir. Você mutou de novo, tenta de novo. Vou resolver, só um minuto. Conseguiu. Pelas palavras estimulantes, é a tal história da solidariedade. Se a gente não se ajuda, a gente se afunda, não é verdade? Esse é um exemplo do que vocês fizeram com o Saruê. O Saruê foi um filme que adoeceu, porque filme é como gente adoece, fenece, pega fungo, pega câncer, sei lá o quê. O Saruê teve uma doença que quase o abateu e após isso, aliás, antes disso, já tinha sofrido uma cadeia de quase 10 anos. Parecia um filme, parecia um humano subversivo. Ele pegou uma cadeia e, em seguida, pegou uma doença quase que mortal. E se não fosse a solidariedade, o espírito de solidariedade, de camaradagem, de fraternidade do cinema brasileiro, como o Mauro muito bem disse, né, e o Chico diria a mesma coisa, não é? Foi realmente, para mim, foi milagroso e até para mim comovente nesse momento ver o meu filho transformado da água para o vinho
e salvo, guardado para outras refregas que virão. Muito obrigado. Inclusive, as palavras do Mauro bateram no meu coraçãozinho. Mirna, eu entro agora, começo a falar, pode ser? Sim, gente. O Mauro deu uma... Então, Peraí, eu queria só falar uma coisa antes queria falar para você, Shirley, é o seguinte, é que quando nós falamos por telefone, eu falei para você que você teria muito pouco tempo, porque naquela ocasião a gente ia fazer a exibição do filme, tá? Mas nós conseguimos, e eu faço um agradecimento muito especial aqui à Mostra Sessentinha, que ele colocasse o filme na mostra de modo que a gente tivesse tempo para o painel, tá? Então, estou querendo dizer, tá, que você fale, a gente tem bastante tempo ainda, tá? Nós temos 35 minutos, então você fale o que você estava pretendendo falar, motivação para escrever o livro, como é que foi, tá? Era só essa parte que eu queria fazer. Tá ótimo, Mirna. Bom, pessoal, boa tarde para todo mundo, né? Eu vou falar aqui um pouquinho e, quem sabe, deixar um tempo para que, se alguém quiser se manifestar e perguntar, né? A gente conversa mais. Mas eu estou muito emocionada de estar aqui com vocês, porque vocês são nomes que eu li, né? Vi o trabalho, fui acompanhando ao longo da minha trajetória profissional, todos vocês, né? E agradecer muito o convite, agradecer muito, assim, a generosidade do Vladimir Carvalho, né? Que leu o meu trabalho e que me recomendou para estar junto com vocês. Então, eu estou me sentindo muito honrada de estar aqui e espero contribuir. Bom, apesar que eu conheço vocês no sentido profissional, né? Mas não me conhece, eu vou me apresentar rapidinho, já que a gente tem um pouquinho mais de tempo, de uma outra maneira. Então, eu sou Shirley Ferreira de Souza, filha de Maria Ferreira de Souza e Oswaldo Antônio de Souza. Eles eram campesinos do interior de Minas Gerais, né? De uma agricultura de subsistência, né? E por aí algumas ações da vida eu acabei conseguindo. Era uma família pobre, né? E que depois veio para a capital, que é Belo Horizonte, e de uma família pobre, com dificuldades, uma família grande, né? Muitos filhos, etc. E eu só consegui estudar e sair assim de um ciclo de reprodução, né, da pobreza, porque teve escola pública. Então, a vida toda eu estudei em escola pública, né, desde lá o jardim, né, hoje nem se chama assim mais, até hoje o doutorado que eu estou fazendo atualmente. Então, e por que eu estou contando essa rápida história, né? Eu nasci um ano depois do nascimento de São Saruê. São Saruê foi lançado em 71 no festival, eu nasci em 72, né? Um ano depois. Terça-feira agora eu estou fazendo 49 anos, São Saruê está fazendo 50. Então, e por que eu estou contando essa história para vocês? Não é só para falar da minha pessoa, mas é porque como foi importante na minha vida e na vida de várias pessoas a existência, né, de política pública, no caso da educação, né? Depois que eu fui em contato ao longo da minha vida profissional, né, de existir uma cinemateca, de existir museu da imagem e do som, de existir profissionais como vocês, assim, tão dedicados, né, em preservar a nossa memória. E aí, Mauro, você tem coisa muito legal, que a apresentação é fundamental, né,
e ela é fundamental para a memória coletiva, né? Imagina se, por exemplo, esse filme não tivesse sido preservado, eu e muita gente, a gente nem saberia que isso existia, né? Que um filme tão rico como esse existiria. Então, assim, dizer que esse legado que a gente recebe de vocês, eu não sou novinha mais, eu estou chegando aos 50, mas eu recebi esse legado de vocês, né? Assim, é tão importante, fruto do empenho, do trabalho de vocês, e como que isso é importante existir política pública de Estado, né? E não de governo, como vocês comentaram, para que a gente tenha possibilidade de pessoas que não teriam acesso. Eu, se não fosse a escola pública, eu não teria acesso a um monte de que eu tenho hoje, né? E até uma virada na minha vida, caminhos diferentes. Então, deixar registrado a importância disso, de existir políticas públicas consistentes, que vão para além de um governo, que é mais um desgoverno do que um governo, né? Assim, que vão para além da ideia pessoal de uma liderança ou de um grupo, né? E isso é extremamente importante para cada sujeito e para o país como um todo, né? E queria partilhar isso aqui com vocês para iniciar a nossa conversa. Eu estou muito feliz por esse convite e sou muito grata também por esse legado que vocês deixaram e deixam até hoje, né? Então, esse contato com... Então, eu vou falar aqui um pouquinho de vocês, desse meu contato e dessa ideia de fazer o mestrado sobre o filme, né? E sobre o Saruê. Eu fui no primeiro Recine, e tenho a revista até hoje. Eu mudei recentemente, então ela está encaixotada, mas que eu não consegui tirar tudo ainda das caixas, mas na época eu trabalhava no CRAV, Centro de Referência Audiovisual de Belo Horizonte, então eu caminhando mais essas discussões e aí essas discussões sobre o filme, tanto o de ficção, mas o de documental, como um documento histórico, né? Como algo que registra um momento, uma mentalidade de uma época. E mesmo que ele não tenha a pretensão de ser um documento histórico, traz elementos, né, mesmo de ficção. Se ele é filmado agora, ele vai ter, em 2021, ele vai ter um cenário, as roupas, o diálogo, a temática, ele vai ter a nossa época agora, né, de 2021. Então, de todo modo, ele é um registro, intencional ou não, né, do momento. Então, eu estava, na época, assim, acompanhando essas discussões, associando a sociologia, a história, e quando eu vi esse filme, eu fiquei muito encantada com a força dele, né, assim, e com essa história de ser interditado, né, porque aí eu já vi lá a cópia em DVD, né, e adquiri depois, enfim, mas já vi a cópia em DVD, né, e esse filme me impactou muito, assim, riqueza, e chamou muita atenção esse fato dele ter sido tempo interditado, né. E aí eu fiz um projeto para o mestrado lá na Unicamp, tempinho, tá, gente? Assim, eu terminei esse mestrado em 2010, e agora, por uma confluência do destino, eu tô lançando livro. Surgiu uma oportunidade de transformar em livro justamente quando ele estava fazendo 50 anos. Então, foi uma coincidência boa aí, né? E aí, eu me dediquei só ao Sonsaruê,
porque já existia, na época, já existia alguns estudos, sobre o Vladimir Carvalho já existiam mais coisas, existiam alguns estudos, mas eu achei que ele tinha potência para ser para ser um estudo só dele, né? E aí dessa relação com a censura. Então, eu fazer a minha pesquisa, eu usei só os documentos, só os arquivos, os documentos que existiam. Eu acessei os documentos que existiam na época, ainda existia no Arquivo Nacional, né? Eu fui lá e consegui a cópia. E para fazer a pesquisa, eu fui seguindo os indícios que tinha no próprio filme. Eu não cheguei nem a fazer entrevista com o Vladimir Carvalho, eu quis focar na obra, assim, eu queria testar isso, assim, o que a obra dizia, né? E aí eu fui seguindo os indícios que existiam na própria obra, né? Esse é o percurso que eu fui fazendo. Então, eu segui o ciclo do gado, que está lá, o ciclo do algodão, né? A mineração. Em cada ciclo desse, eu fui vendo como dialogava com os estilos de documentário que existia na época, de uma maneira muito original, né? Assim, por exemplo, com o documentário clássico do Flaherty, do John Grierson, com o cinema verdade, com o cinema novo, mas apesar de assim, dialogar com todos eles, não era nenhum deles, não daria para, digamos assim, encaixar, né, o documentário, é cinema, não é, né, um documentário clássico, não dá, porque ele é original nesse sentido, assim, ele dialoga com essas vertentes, mas traz uma originalidade, e eu acabei comparando, assim, lá no meu texto, com um coral, né? Um coral tem vários naipes, dependendo da canção, da peça musical, uma voz ela é solo, outra vez é outra voz que é solo e as outras complementam. Então, esse documentário ele é muito polifônico, porque ele tem a voz do cineasta, ele tem o poema, ele tem o folhetim do Sansaruê, que dá a estrutura, né? Então, ele tem as entrevistas, né? Que dialoga aí com o cinema verdade. Então, ele várias vozes falando, né, no filme. E isso traz uma riqueza, porque é mais polifônico, traz mais perspectivas diferentes. E, ao mesmo tempo, ele tem um tema que conduz aí, que é sobre o subdesenvolvimento, né? E aí todo o filme tá esse tema subjacente sendo discutido, comentado, seja de uma maneira ou de outra. Mas, ao mesmo tempo, ele traz também, aí eu tenho uma segunda parte, eu faço essa relação com a censura, então eu olhei para os documentos que existiam, né, gente? Porque eu levanto essa questão lá. Não é possível saber se todos os documentos que foram gerados, se eles foram mesmo preservados. A questão que nem todos estão lá. Por causa da ordem, por causa da numeração, porque tem pedidos de liberação do filme que não tem a resposta. Então, assim, por causa de algumas coisas, a gente deduz que não está tudo ali. Então, eu trabalhei com o que estava. E, assim, é muito perceptível a tensão entre a imagem de Brasil que o rei militar na época queria que sobrevivesse
do Brasil pujante, do Brasil rico, do Brasil, né, o país que vai para frente, em contraposição àquela realidade desigual, injusta, que é descrita no filme. Então, havia esse embate, e os censores, eles até falavam que, lá nos pareceres, não era... O problema era que, além de mostrar essa realidade difícil, o diretor, né, ele não mostrava o que o governo estava fazendo, né, em benefício. E claro, né, assim, eu entendo perfeitamente por que não mostrava, né, gente? Porque não tinha o que mostrar, né, assim. A gente hoje, com esse distanciamento histórico, a gente viu as consequências, né, disso. Eu não sei se o que está assistindo aqui é novinho, ou já, né, tem essa bagagem, a gente está vendo hoje as consequências disso, né? E então, olha só, aí eu descrevo essa tensão, a estratégia de silenciar o filme, né, por meio da interdição, a estratégia também de silenciar o autor, porque ele ocupou um lugar de militante de esquerda na época, que era um lugar não grato, né, assim, e e essas estratégias, aí eu vou traçando essa tensão, essas estratégias, mas o que eu, assim, já caminhando para o final, eu não sei aí ainda o tempo, mas para dizer para vocês, assim, sobre uma outra perspectiva que eu acho que é muito importante no filme, e que é a dimensão da utopia, né? Quando antes de falar da utopia, eu esqueci de dizer, né, que ele dialoga com, não só com o cinema, né, que eu falei do cinema novo, do documentário clássico, etc. Eu falei rapidinho, né, só para citar. Mas, assim, com os sertões, dialoga muito com os sertões de Euclides da Cunha. E até né, a estrutura, a estrutura do filme tem ressonância com a estrutura do livro, né, Os Sertões. E aí, extremamente importante, porque faz parte do pensamento social brasileiro, né, que há autores que se dispuseram a pensar sobre essa nação tão complexa, tão rica, mas tão pobre ao mesmo tempo, tão desigual ao mesmo tempo, né? Então, faz parte de uma tradição de pensadores no campo do pensamento social que está aí na esteira do Ernesto Buarque de Holanda, né? do Euclides da Cunha. Está encerrando. Tá. Tá. Então, finalizar aqui, pessoal, com essa questão da utopia, né, de que quando o documentário ele é feito usando o folhetim lá do São Saruê, ele traz essa dimensão da utopia, e a dimensão extremamente importante, porque ela projeta para o futuro e ajuda a gente a sonhar. E a sonhar não no sentido de viver no mundo irreal, mas no sentido de nos mobilizar para conquistar o melhor. Então, ele tem esse diálogo com a utopia, que é extremamente importante, e o tema também, né, sobre o subdesenvolvimento. Hoje a gente fala país em desenvolvimento, mas a desigualdade social ela é a mesma ou pior, né, do que naquela época. Então, dizer que assim, o Sansarue ele é importante no sentido histórico, no sentido ético, mas importante também no sentido do tema, porque se a gente hoje não fosse um país desigual, o tema já seria só histórico, mas a gente é muito desigual, então o tema continua atual e a gente precisa buscar soluções, né,
em relação a ele. Bom, por aqui, e estou à disposição. De novo, muito obrigada pela oportunidade. Cumpri o tempo, né, Micaela? Foi ótima a fala. Mirna, você está mutada. Né? Tá. Tá mutada ainda? Não, a Vocês estão me gente te ouve ouvindo? agora. Sim, Agora, vocês estão me ouvindo? sim. Olha só, pessoal, Vladimir, a Shirley e o Mauro. Nós temos que entregar a mesa, tá? Às 4h em ponto, né? Foi a minha. Todos estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Mauro, Estamos. está aí, está me ouvindo? Sim. Nós temos a minha combinação com o Festival de Brasília foi a gente entregar a mesa 4h em ponto, tá? Porque tem outro evento depois, tá? Então, eu queria que para a gente ter tempo de se despedir, de dizer as últimas, são 15 para as 4, tá? Então, eu queria que vocês falassem assim, mas por favor, né? Uns 2 minutos só para despedir, dizer o que vocês quiserem dizer, né? De modo que eu tenha um tempinho para agradecer ao festival e encerrar, e a gente não ultrapasse o tempo que eu combinei com eles. Combinado? Tá, então, Vladimir, você quer começar a falar uns 2 minutinhos assim do que mais você gostaria de dizer? Veja, eu não tenho muito a dizer sobre aquilo que eu me esforcei por expressar aqui, que é o contexto em que o filme nasceu, posso dizer, diante da necessidade, da coisa premente que era a pressa em a gente se fazer ouvir naquele momento. Mas me resta agradecer a todos vocês, aqueles que acorreram para tornar essa live, essa exposição do São Saruê, que está sendo exibido e que pode, naturalmente, ser visto nessa ocasião do Festival de Brasília, a quem eu muito agradeço. Agradecer a Silvio Tender, a vocês todos, e estou aqui à disposição para perguntas ou coisa que o valha, não é? Com vocês, desse diálogo que foi absolutamente, para mim, essencial para marcar de certa forma, essa segunda ressurreição do país de São Saruê. Mauro, Eu queria mais uma vez. Estou muda de novo, não? Não, a gente está te ouvindo. Estou falando, né? Mauro, você podia, então, dizer as suas palavras aí finais para a gente? Não, eu queria mais uma vez agradecer, né, ressaltar a importância desse espaço dentro de um festival para discutir a temática da preservação, dizer que foi um prazer imenso de poder falar mais uma vez sobre o tema, sobre esse filme tão querido, tão essencial, e com pessoas tão queridas, né, como você, como o Vladimir, que bom vê-lo, Vladimir, depois de tantos anos, né? E dizer que é isso aí, o que o Vladimir falou, o filme está disponível agora, e o que a Shirley falou, o filme é atual, o filme sofreu, mas não envelheceu, ele continua presente, não só como uma belíssima obra cinematográfica, mas como um documento que registra esse país que a gente continua a viver dessa maneira tão desigual, né? Muito obrigado à equipe de produção aí, sempre fantástica, tá? Que venham novos festivais e com essa discussão sempre presente. Obrigado. Shirley, eu adorei, tá? Tudo que você falou, né? Aprendi muito, né? Agradeço muito você ter estado hoje aqui com a gente, né? Vamos dar continuidade nas nossas conversas, né? Para o lançamento do livro, né? E outros eventos que a gente possa fazer. E eu queria também que, nos 2 minutos, você falasse o que você, a despedida, o que você gostaria de dizer como considerações finais. Bom, muito obrigada também, né? Por essa oportunidade. Eu queria só complementar assim, que essa história do São Saruê, seja do próprio filme, ou seja, da história dele, né, da gente poder ver agora, é uma história de resistência que nos inspira. E no momento sombrio que a gente está vivendo, infelizmente, a gente precisa de histórias
assim, motivadoras para a gente continuar, né? Para a gente continuar defendendo o que a gente acredita. Não pode ser uma voz única, né? Tem que existir vozes diferentes aí no contexto democrático. Então, é isso. Por isso que esse filme é tão importante, né? Assim, é esse o recado. Muito obrigada a vocês todos. Uma coisa, Shirley, muito importante, né, que você disse, que a gente, inclusive, propaga também, é a atualidade desse filme. Esse filme foi feito, está fazendo 50 anos, mas ele, se fosse feito hoje, em 2021, ele estava super atual, né? Porque tudo aquilo que ele prega, né? A desigualdade toda, né? do filme, ele está super atual. Antes de agradecer aí o finalmente para o festival mais uma vez, né? Eu queria dizer para vocês que na apresentação do filme, espera aí que eu estou localizando aqui, só um minutinho. Seguinte, o Saruê, ele já teve, né, todo o reconhecimento, né, aqui no Brasil, né? Então eu vou contar essa historinha só rápida para vocês, né? Por causa da pessoa que disse isso, não muito até porque ela disse, né? Saruê, como vocês sabem, ficou 10 anos censurado e ganhou, quando foi lançado, ganhou o prêmio do júri, quer dizer, ele teve o reconhecimento e, a partir daí, todo o reconhecimento da cinematografia brasileira. Mas o Carlos, ele era muito amigo do Costa Gavras, né? O nosso querido Costa Gavras, que é um diretor político, social, né? Humanista, nem preciso, eu estou falando com gente de cinema, nem preciso concluir. Então, toda vez que a gente ia a Paris, a gente ia na casa dele, né? E o Carlos levava filmes brasileiros para o Costa Gavras, né? E nós fomos lá, quando foi feito o DVD do Saruê, nós fomos lá, ele, por um acaso ele nem estava, ele estava fora de Paris filmando, né? Nós deixamos lá com a Michelle, a mulher dele, que é um amor de pessoa, e quando ele chegou da viagem, ele assistiu o Saruê e mandou, né, o seguinte e-mail para a gente, né? Agradecendo muito, né, que a gente tivesse levado para ele o DVD de O País de São Saruê, que era, né, agora entre aspas, né, um filme forte, tocante, revolucionário e, enfim, maravilhoso, né? Eu acho que eram palavras que realmente a gente diria também sobre o Saruê, né? Estou assim, super feliz dele chegar aos 50 anos, né? Da gente estar podendo fazer todas essas homenagens. Queria agradecer muito vocês estarem aqui hoje, né? Nessa mesa, né? Você, o Mauro, o Vladimir, e agradecer mais uma vez, né, ao Festival de Brasília, que tem aberto as portas dele para o centro esse tempo todo, né, de todos os filmes que a gente lançou aqui, e especificamente neste ano, né, o País São Saruê, não só, né, ele organizando esse painel para a gente poder falar do filme, né, e mais uma vez agradecer a Mostra Sessentinha, porque a gente tinha 2 horas para passar o filme e fazer o painel, que ficaria muito pouco, a gente não teria essa riqueza aqui de tudo que vocês falaram. Então, o fato dele estar sendo mostrado pela Sessentinha possibilitou isso, né? Eu queria lembrar mais uma vez que o filme está em cartaz no festival até o dia 14, né? E lembrar também, né, quem puder, se vocês não puderem estar assistindo, mas divulguem. Nós vamos ter, né, essa mesma mesa na terça-feira, às 14 horas, no Festival de Aruanda, e depois nós vamos ter uma mesa, já falei, estou só repetindo isto, no dia 19, né, às 15 horas, no Festival do Rio, que é uma mesa que não é especificamente sobre o Saruê, é uma mesa de preservação, a importância dela para a nossa memória histórica e cultural, mas que será falado também, né, Walter Carvalho vai estar na mesa, e ele, como vocês sabem, é assistente do filme, depois ele ele realizou a marcação de luz no filme Restaurado, ele vai estar lá, né, e a gente já combinou e tudo, que ele, uma pessoa assim, além de ser, né, como todos sabem, o irmão do Vladimir.
Então, era isso, gente. Estou encerrando para a gente cumprir aí o que o festival pediu, que a gente não ultrapassasse esse tempo, tendo em vista que vai entrar, né, um outro evento agora. Agradeço a todos que participaram, agradeço a vocês, né? Um grande beijo e vamos nos manter em contato, então. Tá? Beijo para todos. Mirna, E Mirna, está me ouvindo? estamos ouvindo. Olha só, eu só queria direito a um pequeno repeteco da minha participação aqui, apenas para dizer, a Shirley Ferreira, como autora, deve ter assim aquele, vamos dizer assim, aquele pudor, né, de fazer assim um concitamento, uma conclamação, mas eu queria, como não, tenho tudo a ver com isso, mas não sou o autor do livro que ela escreveu, é claro, mas eu boto todas as minhas fichas, porque é um depoimento teórico, um mergulho profundo. Nunca ouvi ou nunca li coisa igual acerca do meu filme, com a seriedade, com a profundidade com que ela se conduziu. Então, naturalmente, ela teve o pudor de não anunciar. Então, eu quero fazer aqui um reclamo, como se dizia antigamente. O livro será lançado nas primeiras semanas de janeiro próximo. Portanto, eu gostaria muito de recomendá-lo a todos aqueles que têm um compromisso com o cinema brasileiro, que padece dessa, vamos dizer assim, dessa coisa. A gente está num sufoco, como Mauro Domingues muito bem sublinhou, compreendeu? Então, é bom que a gente esteja juntos e solidários com esse lançamento. É um texto maravilhoso sobre o meu filme. Sou suspeito para falar, mas eu queria dar esse reforço e agradecer mais uma vez a Shirley Ferreira por essa prenda que foi escrever essa tese sobre o meu filme. É isso. A mesa foi muito rica, o Festival de Brasília agradece muito, Mirna, Vladimir, Shirley, Mauro. Muito obrigada pela presença, pela partilha que vocês fizeram com a gente hoje à tarde, foi ótimo. E muito obrigada a todo mundo que está assistindo. A gente chama para vocês continuarem participando das outras atividades do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Para conferir a programação, visitem o site festcinebrasilia.com.br. Boa tarde e até as próximas atividades. Muito obrigada. Obrigado. Um abraço, Silvio. Um abraço, Vladimir. Beijo, Mirna. Todo mundo. Obrigada, Micael. Bom vê-los. Beijo. Beijo para vocês. Tchau. Tchau.